Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Quem são os burgueses hoje? Eles têm os benefícios daquela primeira burguesia e é a mesma linhagem de pessoas? Ou criam-se novos burgueses que conseguem ascender? Os dois. A maior parte da burguesia brasileira é oriunda de famílias que estão na classe dominante há muito tempo. Famílias que eram escravistas, às vezes famílias de imigrantes ricos. Então pessoas que já eram de famílias de posses em outros lugares, né? E nós temos nova burguesia, sim. Surge nova burguesia o tempo todo, mas nós temos, na maior parte das vezes, uma burguesia que é familiar, que é de famílias. Mas esse que surge, ele não tem nenhum mérito em ter conseguido chegar lá? O nosso argumento é, o mérito não justifica a exploração do trabalho. Entendi. Entende? Porque mesmo se você conseguir, não justifica o fato de você poder explorar o trabalho alheio. E a questão é, não é só mérito, porque se trabalhar muito fizesse você ascender de classe, a tiazinha que acorda às 5 da manhã e faz faxina 12 horas por dia estaria na classe burguesa imediatamente. Porque não é só trabalhar muito, né? Tem que ter certos aspectos, ideia, vários sei aspectos. lá, Não só ideia, oportunidade mesmo. Também, claro. Às vezes está no lugar certo na hora certa e tal. E a questão é, a gente não defende o direito da pessoa de explorar a outra, mesmo se ela tiver algum mérito de ter trabalhado muito e chegado. Mas aí, se a gente for aferir mesmo a burguesia brasileira, a maior parte é herdeira, nasceu rica. Então, eu dou um exemplo. O Silvio Santos é o maior exemplo disso. O Silvio Santos conta a história de que ele era camelô e vendia a capinha, não sei o que, né? O Silvio Santos nasceu rico. Né? Ele nasceu rico. Ele é de uma família de imigrantes ricos. Não lembro de onde agora. O Collor, que foi presidente do Brasil, é burguês também. Sempre falou, trabalhei muito, não sei o que, nasceu rico. O Collor, ele é herdeiro de uma família que é dona de um monopólio de comunicações em Alagoas. Quem mais? O Jorge Paulo Lemann, acho que é o cara mais rico do Brasil agora, pelo menos segundo a Forbes, né? Herdeiro também, nasceu rico. Essas pessoas nasceram ricos. O Elon Musk nasceu rico, que é o maior exemplo de um cara que trabalha muito. A família do Dória. O Dória é burguês. A família do Dória é rica há séculos. O Elon Musk não foi o PayPal lá que ele criou e ficou ricaço lá naquela época? Ele criou o PayPal, só que ele nasceu rico porque a família dele era acionista de uma mina de esmeraldas na Zâmbia, né? Então, assim, usando mão de obra análoga à escravidão, não tem nada de nobre nisso, sabe? Ele já nasceu com capital para investir. Ah, mas ele investiu de forma inteligente. A classe trabalhadora sequer tem a oportunidade de investir em lugar nenhum porque não tem capital. Assim, existe a possibilidade, tu falou mais cedo que não tem como um cara da classe trabalhadora ascender a ser um burguês, né? Não é que não tem, mas é muito difícil. No socialismo eu tava falando sobre isso, né? Porque no socialismo não existe burguesia. Ah, tá, no capitalismo. Mas no capitalismo existe, mas é uma chance muito remota. Muito remota. Mas é que tá, eu quero entender essa dinâmica. Vamos supor que o cara lá trabalha num trabalho normal, comum, ele organiza suas finanças, investe, pensa, tem uma ideia, cria um negócio, aquela história toda. O cara consegue fazer sucesso, vende bastante e fica muito rico. E aí ele cria negócios que dá a oportunidade de outras pessoas trabalharem lá. Se esse cara não existisse, essas pessoas não estariam empregadas. Essa dinâmica para mim parece ser muito óbvia. Não é assim que as coisas acontecem? Primeiro, falando de ascensão social. Essa história, ela é muito rara, né? É muito rara pessoas que conseguem ascender da classe trabalhadora e se tornar burgueses, tá? Não pequenos burgueses, burgueses. A questão é, novamente, a burguesia, ela não gera emprego. Ela cerca o emprego. Por quê? Porque ela tem a capacidade financeira de criar os mecanismos necessários para o trabalho. Então a questão é, nós vivemos uma sociedade que é rodeada de trabalho precisando ser feito. E pessoas que não têm acesso a esse trabalho porque não conseguem, não porque não querem, sabe? E aí quem tem o capital consegue providenciar, mas não de maneira altruísta, né? Consegue providenciar as ferramentas para esse trabalho a troco da exploração desse mesmo trabalho. Então o que nós queremos é uma possibilidade o que nós queremos é uma sociedade que tenha a possibilidade de trabalho sem essa exploração. Porque quem faz o trabalho mesmo é o trabalhador. Sim. O burguês, ele detém os meios possíveis para esse trabalho. E é claro, na nossa sociedade capitalista, se não houvesse pequenos burgueses ou burgueses, nós não teríamos a maior parte dos empregos. Só que não precisa ser assim. Esse que é o nosso argumento. Porque esse jogo, ele não é necessário, ele não é natural. Nós tivemos sociedades que não tinham propriedade privada em pleno emprego. E emprego com menos jornada de trabalho e mais qualidade.
Então, esse jogo não vale a pena. Porque o que o burguês providencia, se a gente for colocar dessa maneira, é a troco da exploração do trabalho. O burguês precisa mais do trabalhador do que o contrário. Se o burguês não tem um trabalhador, ele não tem de onde tirar a renda dele. A renda, né? Se a gente for colocar Mas o trabalhador não precisa também desse cara que tenha organizado essa ideia e botado em prática, e investido esse dinheiro para construir a fábrica e tal. Ele também não precisa desse cara? Não é que ele não precisa, ele não tem escolha. E tanto ele não precisa, tanto a burguesia não precisa existir, que em vários lugares ela não existiu. E e houve pleno emprego da mesma maneira, com um salto produtivo imenso. É isso que a gente diz. A burguesia, ela não é necessária. Ela não é necessária. Ela é dispensável. Ela é uma classe parasita. Ela cerca os meios de trabalho, faz com que a classe trabalhadora venda a sua força de trabalho a troco de salário, explora essa classe porque ela pode, porque ela detém capital. E não precisa ser assim. E ninguém precisa acreditar que eu tô sonhando ou inventando. Já existiram sociedades que a burguesia não existia. E são sociedades que nós tínhamos pleno emprego, melhores condições de trabalho e jornadas menores. Foi o que a gente falou antes, a União Soviética e... Vários. A União Soviética não tinha, a Albânia não tinha burguesia também. Deixa eu tentar lembrar. Porque alguns países preservaram parcelas da burguesia. A China, por exemplo, na sua revolução aboliu a classe rentista. Lembra que a gente falou de casas? Né? A gente falou de pessoas que alugavam casas. A China aboliu todas. A classe rentista toda foi de base. Agora voltou. Mas na época foi de base. E isso tudo faz parte do projeto do socialismo, né? Porque o que é socialismo, no caso? É a tomada do poder por parte da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai destruir o Estado burguês e construir outro Estado, utilizando o Estado para a mesma função que ele foi criado para fazer. O que é o Estado? Perdão. O que é o Estado na teoria marxista? O Estado é um aparato de violência específico de classes. Então, existe a perspectiva liberal, idealista, do que é o Estado. De que o Estado surge para apaziguar e amenizar os conflitos de classes, para ser um equilíbrio supradoméstico. Para nós marxistas, isso não é verdade. O Estado é um aparato de violência específica de classes. O Estado burguês é dominado pela burguesia. Ele é usado para frear o avanço da classe trabalhadora em direção à burguesia. Todas as vezes que a classe trabalhadora ameaça os interesses da burguesia, o Estado está lá para freá-la. O que nós queremos fazer? Tomar o poder desse Estado e transformá-lo num Estado proletário, para utilizar esse aparato de violência específico de classes contra a classe burguesa. E quando a gente fala violência, não é violência física, tá? Violência no sentido de, você tem 50 prédios? Não tem mais. É uma forma violenta de expropriação. Em Cuba aconteceu isso também. Outro lugar que a burguesia foi abolida, Cuba. Inclusive os Estados Unidos antagonizam muito Cuba também, porque boa parte dos negócios dos Estados Unidos estavam em Cuba. E eles expropriaram tudo. Os Estados Unidos tinham aberto uma fábrica lá em Cuba, a fábrica agora é nacional, sabe? E todos os herdeiros da burguesia cubana fugiram para Miami e agora fazem parte dos gusanos, né? Não sei se você já viu isso. Não. Em Miami tem muito cubano que odeia Cuba. Muito cubano que odeia Cuba. Porque todos são filhos ou netos das pessoas que perderam tudo na Revolução Cubana. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.